Sejam muito bem-vindos ao Recalculando a Rota podcast. E se você chegou aqui, pode ter certeza que não foi por acaso. Hoje a gente vai receber mais uma mulher que entende na prática sobre o corpo e movimento. A gente vai receber aqui hoje a Bela Silves. Prazer, Bela, te receber aqui no meu podcast. Realmente. Pessoal, a Bela, ela é fisioterapeuta há mais de 20 anos, formada pela PUC Minas, é especialista em dermofuncional, LPF, que ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, Pilates e também está se aprofundando em corridas, né, Bela? Que legalmente. Além disso, ela é mãe do Yuri, que eu conheci, uma criança incrível, mega inteligente, é empresária, esposa, né, Bela? Esposa também. E apaixonada por movimentos e desafios que vocês vão acompanhar ao longo desse episódio. Então, com vocês, Bela Silves. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aí, Bela. Bela, vamos iniciar. Queria saber quem que é a Bela sem ser a profissional. A Bela, sem ser a profissional, é uma amante das pessoas. Eu amo gente. Amo um vinho. Sim, não. E amo estar rodeada de pessoas queridas, tomando um bom vinho, por que não? Essa é a Bela fora do Pilates, fora da clínica. Bela mãe, a Bela amiga. E me conta pra gente uma curiosidade, assim, que você não conta corriqueiramente. Que a gente gosta aqui de spoilers. Olha, sem contar corriqueiramente, é bem difícil, que eu sou bem livro aberto. Mas uma coisa que muita gente acha interessante é que eu tenho uma forma um pouco peculiar de relaxar. Aquela modinha dos livrinhos de colorir há uns anos atrás, eu sigo com ela e é meu hobby favorito. Assim. Eu trabalho os manuais, bordar, crochê, esse tipo de coisa é um passatempo, vamos dizer assim. Você me contou que você faz bolos também. Gente, faz bolo fake para aniversário. É, só do Yuri. Conta isso, Bela. Só do Yuri e de alguns amigos. Eu sempre fui muito criativa, e o meu menino é mais criativo ainda do que eu, se é que isso era possível. E aí, na hora de alugar os bolos, nunca tinha nada que agradasse nem a mim, nem a ele, que é uma criaturinha de 7 anos, mas com um gostinho exigente. E aí eu fui me aventurando a fazer isso. Então eu fiz todos os bolos fakes do aniversário dele ao longo dos 7 anos até então. E de um aniversário para o outro ele já decide o próximo tema e aí lá vamos nós na aventura de novo. Pessoal, esse aluno contou numa sessão que eu fui lá fazer Pilates. Vou contar para vocês por que eu fui lá. E como eu conheci a Bela. Mas quando ela me contou isso, eu falei assim, gente, não tô acreditando. Ela faz esse tanto de coisa e ainda faz bolo fake. Bolo fake. Eu fiquei encantada. Uma amiga minha brinca, falou assim, o seu dia não deve ter 24 horas, não é possível. Não mesmo. E aqui, me conta uma coisa. O que te fez escolher a fisioterapia e depois, mais especificamente, o Pilates? A fisioterapia foi quase que por acaso. Eu não acredito muito por acaso, igual você mesma disse, que se a pessoa está aqui nos ouvindo agora, não é por acaso. Mas eu sempre tive certeza que eu queria estar na área da saúde e cuidar de gente. Isso sempre foi um propósito desde criança. E no 3º ano do 2º grau, eu acabei só fazendo o vestibular da PUC. Na PUC não tinha medicina, não tinha muitas outras opções, e aí, dentre as opções dos cursos, eu escolhi a fisioterapia. E passei em 11º lugar na época. Minha mãe falou, não, nós não vamos jogar isso fora. E eu nunca mais fiz outro vestibular, eu fiquei na fisioterapia. E fui me apaixonando cada vez mais pela profissão. O Pilates surgiu ainda na faculdade, então assim, eu faço 18 anos de formada esse ano e 20 anos de Pilates. Uau! Foi antes de formar. Eu conheci o Pilates dentro da faculdade, assim, já fazia fisioterapia e era a rainha do plano anual na academia, porque eu detesto musculação. Eu entendo tudo que ela funciona, eu entendo todos os benefícios, eu definitivamente não estou desmerecendo a técnica, não é isso, mas para a Isabela não dá certo. E aí eu pensava, gente, eu vou ser fisioterapeuta, eu vou
prescrever atividade física para o meu paciente, com que argumento, se eu mesma não faço? E aí, um professor da faculdade convidou a turma a conhecer a clínica dele, e lá eu conheci o método. E aí, a professora deu uma leve explicada, explicou que as aulas eram todas diferentes, individualizadas. Eu falei, peraí, uma aula não é igual a outra? Não tem uma fichinha que a gente segue ela um mês inteiro a mesma coisa? Ela, não, de jeito nenhum, no Pilates isso não existe, cada aula é uma. Aí aquilo acendeu uma luzinha dentro de mim. Na sequência, eu comecei a trabalhar com estética, também antes de formar, por isso que foi a primeira pós-graduação, foi em dermato. E aí, eu montei um consultório de estética dentro de uma clínica de Pilates. E aí, lá é que eu passei a praticar e me apaixonei loucamente pelo método. Então, a fisioterapia foi por acaso, o Pilates foi por escolha. Né? Por amor à primeira vista. Foi por amor, né? E assim, até comentei com as outras convidadas que vieram no podcast passado, com a Dani e com a Rê, e a Rê até comentou, a Dani comentou, não tem dessa de trabalhar só por amor. A gente não trabalha só por amor, mas por amor. Trabalhar com amor faz toda a diferença, né, Bel? Com certeza. E muita gente brinca, trabalhe com o que você gosta e deixe de gostar de mais uma coisa. E pode parecer demagogia, mas eu me sinto num parquinho de diversões dando aula de Pilates. Eu acho que eu transmito isso, eu amo o que eu faço, eu tô ali, assim, é quase um lazer. Eu gosto muito comigo que você trabalha 14 horas, gente. Ela falou que trabalha 14 horas por dia. Tranquilamente. Aí quando eu ouvi isso, eu falei, gente, 14 horas. 3 vezes por semana, 14 horas. Nos outros dias, um pouquinho menos, umas 10. Amor mesmo, né? É amor mesmo, com certeza. E dela me conta, assim, eu tenho essa curiosidade porque eu não sou casada, né? Já fui, não sou mais. E é muito difícil conciliar o empreendedorismo com outras tarefas, né? Eu não sou mãe de pet, já contei pra você, que dá um trabalho danado. Eu já fui mãe de pet. Nossa, a Amora parece um bebê. Tá muito trabalho. Um bebê. E como que você consegue conciliar essa vida de empreendedora, mãe, esposa, empresária, né? Que você me contou que começou a ser empresária de paraquedas. Totalmente de paraquedas. Conta pra gente isso. Eu sempre tive o propósito de trabalhar com movimento, de levar uma vida com qualidade de vida mesmo para as pessoas. E sempre vi no movimento essa possibilidade. Então, esse propósito sempre foi muito forte. E aí foi chegando num ponto que eu entendi que, trabalhando para outras pessoas, eu estava... a palavra não seria limitada, mas eu estava meio que presa ao propósito daquelas pessoas. Então, eu não conseguia necessariamente levar o meu propósito adiante. E foi aí que eu criei coragem e resolvi encarar o mundo do empreendedorismo. Não era um sonho, nunca sonhei em ter uma clínica. Hoje, se tornou um sonho, assim, que veio acontecendo, digamos assim. Mas muito mais pelo propósito. E equilibrar a vida, equilibrar pratinhos. Alguns quebram, uns são de plástico, quica, volta, a gente pega de volta, outros ficam pelo caminho e a gente vai lidando assim. Tô te perguntando, porque eu até comentei, né? Esse mês parece que não termina. Junho tá infinito, né? Esse mês de junho parece que não termina, gente. Pelo menos assim, eu tô sentindo isso. É um cansaço, assim, fora do comum. E eu tô sentindo que eu tô fazendo tudo mais ou menos. Por isso que eu resolvi te perguntar, como é que você concilia tantas atividades no seu dia a dia? É porque tem dia que o nosso máximo é o mínimo, e é isso. Então, assim, eu acho que a vida, eu escutei uma frase há um tempo atrás que eu gostei muito, a vida é como um eletrocardiograma, cheia de altos e baixos. Se virar uma linha reta, ninguém precisa ser da área da saúde para saber que já acabou, não é verdade? Amei. É isso. A vida é um eletrocardiograma, gente. Agora eu vou utilizar essa frase pra minha vida. Exatamente. Então, assim, não é todos os dias que eu tô no meu máximo, não é todos os dias que 14 horas vão plena, não é todos os dias que eu tenho toda a paciência do mundo para ajudar na tarefa de casa com a minha criança, sabe? Então, assim, tem dias que a gente tem que aceitar que o nosso máximo naquele dia é o mínimo e tá tudo bem. A gente se cobra muito, né? Mas eu dou o meu máximo, mesmo que em alguns dias esse máximo seja o mínimo,
todos os dias. Eu levanto e penso, se eu levantei mais um dia de vida, mais um presente, então eu vou honrar ele. Então eu dou o meu máximo dentro do que eu dou conta naquele dia, e assim a gente vai rompendo a vida. Aí juntos já tá acabando, né? Já tá acabando. Não é tão grande assim, não. Não quanto agosto, né? Agosto e janeiro eu acho que são maiores, assim. Eu tô tendo essa impressão. Acho que tem muitas coisas também que eu tô fazendo, tô ansiando, sabe? Tô gerando ali, então eu já sou uma pessoa ansiosa. E eu queria te perguntar uma coisa. É algo até mais particular. A gente conversando nas nossas aulas de Pilates, né? A gente conversa pouco, né? Que é assim, gente, eu vou malho. Aí chego lá na Bela Silves Clínica. Chego lá toda encurtada, toda torta, né, Bela? E aí A gente tem que pôr no lugar. Aí ela tenta me colocar no lugar e fala assim, Ana, você tem que vir mais frequentemente, você tem que adotar o Pilates como uma atividade física, né, mais regular. E não vir somente quando você tem dor. Só para apagar o incêndio, né? Quando eu não tô conseguindo virar o pescoço mais. E aí você me contou que você foi diagnosticada, né, com TDAH. Uhum. E eu já pensei que eu tivesse TDAH. Mas já não xingar, já não falar assim, não fala isso se você não foi diagnosticada. Então eu fiquei curiosa para saber como que é conviver, os desafios, como que é dar aula, né? Eu tive o diagnóstico já na fase adulta. Eu tenho 42 anos e tive esse diagnóstico com 23. Na minha infância nem se falava disso. Então, eu lembro da minha mãe falar, né? A Isabela é muito inteligente, mas ela é voada. E aí, nos 23 anos, quando eu fiz o diagnóstico todo certinho, deu literalmente isso. É o TDAH, o A é a desatenção, né? E o H é a hiperatividade. Eu sou bem elétrica, mas segundo o teste, a minha forma é predominantemente desatenta. A hiperatividade se curou. Teoricamente, eu ainda acho que eu sou bem elétrica. Então, assim, esse diagnóstico veio tardio, eu convivi com esse transtorno a vida inteira sem ter tido esse diagnóstico. Para te falar a verdade, quando veio o diagnóstico foi um alívio, porque era aquela luta, era aquela sensação de que eu estava sempre lutando para estudar, sempre adorei estudar, mas sempre foi sofrido estudar, porque segurar a atenção sem ter noção de como fazer isso e tentando fazer o que todo mundo fazia. Minha mãe me ensinou que eu não era todo mundo, mas de todo jeito a gente tenta seguir um padrão, e naquele padrão eu não me encaixava. Então, na hora que veio esse diagnóstico, veio como um alívio. E a neurologista que me acompanhou nesse processo, ela sempre tenta me convencer, e atualmente ela já está conseguindo, de que o meu cérebro, na verdade, é privilegiado, que ele é hiperativo, ele é acelerado, então a hiperatividade do termo não é necessariamente de agitação física, é uma hiperatividade cerebral, é o cérebro funcionando mais rápido. Então eu tenho uma tendência a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e faço em horários loucos meus momentos de descanso. Eu descanso fazendo coisas que a maioria das pessoas fala, meu Deus, mas isso é exaustivo. Como que você descansa como dessa que você forma, né? descansa assim? E aí, uma vez que eu aprendi a lidar com isso, eu uso a meu favor. E o Pilates, para completar, veio como a cereja do bolo. Ele não tem uma rotina demais, então assim, as aulas são completamente diferentes. A individualidade dos alunos também faz com que isso tenha um dinamismo. Eu tenho horror àquela pasmaceira, assim, aquela coisa toda igualzinha sempre. Então, o Pilates me ajudou nisso. O Pilates tem muito a questão do trabalho da respiração enquanto você trabalha o movimento, e isso ajuda muito na ansiedade, né, dona Ana? Não é à toa que eu puxo sua orelha que você desaparece? Gente, eu desapareço. Mas eu vi, inclusive, que você mudou a placa da clínica. Ah, isso viu. Eu passo lá de vez em quando e olho, tô sempre de olho. Então, assim, ajuda na ansiedade, ajuda na concentração. Então, o Pilates, ele veio como uma atividade física a princípio, e depois eu fiz o curso para poder também aplicá-lo, né, nos clientes, pacientes. Então, hoje eu vejo o TDAH como uma bênção, um estímulo. Você soube administrar o TDAH. Exatamente. Porque ele te estimula muito, mas você canalizou essa falta de atenção no Pilates, né? Que te ajuda a manter o foco e o momento presente. Exatamente. Nossa, inteligentíssima. Você tem que pegar o que não é tão favorável e tentar reverter.
Ô, Bela, eu queria te perguntar uma outra coisa. Em todos esses anos de Pilates, ele te ensinou muitas coisas, né? É muita coisa. O que mais te marcou, assim? Teve um caso, alguma situação que te marcou? Uma só. Muitas coisas me marcaram, mas assim, o que eu acho mais marcante, eu brinco que eu muito mais aprendo do que ensino. Eu tenho clientes de 8 anos até 90. Eu tenho pessoas de todo nível socioeconômico, cultural, orientação política, religiosa, de todos os tipos. Então, eu falo muito, mas eu tenho muita competência para ouvir. E aí eu acho que eu mais aprendo ao longo dos anos do que ensino. E o que mais me marca, na verdade, é levar a melhoria realmente da qualidade de vida para as pessoas e ter esse retorno delas. Então, clientes que comentam, nossa, eu entrei aqui, eu era torto. Eu tenho um cliente que ele literalmente fala, ele se descreve dessa forma. A Bela me desentortou. Então, assim, isso dá um gás que é difícil da gente achar em outras coisas, assim, é bem motivador. O que eu falo, que trabalhar com pessoas, ele é como se fosse um abraço na alma. Porque, por exemplo, hoje, né? Hoje aconteceram várias coisas no meu dia. E aí eu recebi um feedback tão genuíno de uma pessoa assim que eu não esperava. E aquilo me deu um calor no coração tão gostoso. Eu falei assim, gente, eu estou no caminho certo. Eu não vou entrar nessa pilha. Eu não vou entrar nessa pilha de super estímulos, né? Dopamina a todo momento, estímulos, né? Outros estímulos externos. Então, eu trabalhei por muitos anos atrás de um computador. E hoje eu não troco o meu trabalho com as pessoas de forma alguma. Porque é essa recompensa que a gente tem. É transformar a vida do outro, né? Exatamente, levar a transformação. E vamos agora, eu quero te perguntar umas coisas sobre Pilates, que eu já ouvi falar, acredito que a maioria das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo aqui também já ouviram falar. Bel, vamos lá, uma polêmica. Pilates é só alongamento? Então, mito, pelo amor de Deus, mito. É só chegar lá, fazer esticar pra cá. Vou até piorar a polêmica, então. É só alongamento, é só para idoso que não dá conta de fazer outras coisas. Mulher grávida, é leve. É leve, Ana? Não é leve. Não tem nada de leve. Eu já escutei isso demais. Não, eu convido para fazer uma aula experimental. Ah, você me desculpa, mas eu gosto de uma atividade mais forte. Eu, então, né? Então, vamos lá para você conhecer melhor. Ó, é muito mito. O Pilates é também alongamento, mas ele é força, ele é a flexibilidade e a mobilidade articular, ele é a propriocepção, que é a nossa capacidade de se perceber, né, no tempo e espaço. É muito equilíbrio, e se fosse para dar, ele é muita coisa junto, é uma atividade extremamente funcional, ou seja, funcional que remete a movimentos que a gente faz no dia a dia. Então, assim, ele é muita coisa, mas se fosse para eu definir ele minimamente igual essa do só alongamento, eu falaria então que ele é força de core, ele é abdômen, porque sem você manter o core, o centro de força, o powerhouse do Joseph Pilates, você não consegue executar o mínimo movimento de alongamento do core. Para quem não conhece, essa parte do abdômen, ele é uma parte meio... Não é uma parte anatômica, é mais ou menos o centro do corpo, varia de pessoa para pessoa, mas é o abdômen com o assoalho pélvico, o diafragma e os músculos paravertebrais. Então, é mais ou menos essa região central do tronco. E, grosseiramente falando, o abdômen. A gente trabalha muito o abdômen, é uma das coisas que... Uma das atividades que mais te dá uma barriga de tanquinho com uma certa facilidade, muito mais do que outras por aí. Pois é. E teve uma época que eu pensei em fazer uma atividade física, que eu sempre fiz, mas eu sempre mudei muito de atividades, porque eu também não gosto de monotonia. E aí me disseram o seguinte, não, Ana, não faz Pilates, você não vai ganhar força com Pilates. Você não vai ganhar músculo com Pilates. Isso é uma atividade leve. E quando eu fiz, eu vi que não era uma atividade leve. Você pega essa pessoa e leva lá pra mim, pra dar uma aula experimental. Vou fazer o convite.
Vou, inclusive, mandar esse podcast para ela. Ótima ideia, tá? Seja lá quem for você tá convidado aí lá. Eu faço questão de te mostrar a aula levinha que a gente pode dar lá dentro. Nossa, sai suando. O Pilates é bem forte e ele é bem individual. É outra coisa que eu acho muito interessante. Então, assim, você faz a sua aula do lado de um senhor, do lado de uma criança, e muitas vezes, sei lá, a gente pode pensar que o senhor precisaria de uma atividade mais leve, mas às vezes você tá com o pescoço travado e vai fazer o leve naquele dia, e ele é que vai fazer a força. Então, assim, isso também me encanta. Essa não tem uma regra rígida. A aula vai ser conduzida de acordo com o jeito que você chegar para a aula. Mesmo que eu tenha um plano de aula para você, eu vou adaptá-lo à pessoa que chega na minha frente naquele momento. Dentre todos os alunos, todas as vezes que eu vou, eu sou a aluna que tem as atividades mais leves. Então, porque ela desaparece, e aí quando ela aparece, ela tá toda travada. Normal. Entrando nisso, quem faz musculação deve fazer pilates? Com certeza. Com certeza. Mas eu não desenvolvo a força na musculação? Então, a principal diferença entre o Pilates e a musculação, seria a principal diferença, mas para o público de casa, né, o leigo, entender? A musculação, você pode ver que num salão de musculação tem muitas máquinas. Praticamente uma máquina para um grupo muscular. Enquanto no Pilates a gente tem basicamente 4 aparelhos, um solo e acessórios. Então, assim, eu não tenho um aparelho só para trabalhar o bíceps, um aparelho só para trabalhar o quadríceps. A gente tem, na verdade, exercícios e geralmente eles são multiarticulares e multiplanares. Então, se a pessoa faz um treino muito frequente, já está muito bem treinada, bem adaptada à musculação, mas ela começa a se sentir mais rígida, com menos funcionalidade, às vezes a gente vai entrar com o Pilates como uma complementação. Então, essa pessoa, por exemplo, vai fazer Pilates uma vez por semana. Nossa, mas uma vez vai dar resultado? Então, se fosse uma vez de Pilates e nada mais, aí o resultado ia ser muito restrito. Mas se é uma vez para complementar outras atividades que a pessoa já faz, aí ele entra como uma comunhão. Entendi. Mas, no meu caso, a Bela odeia a musculação. Eu juro que eu já tentei, vira e mexe eu tento de novo. Vira e mexe eu falo, gente, mas não é possível. Mas não preciso. Não precisa. Então, assim, vai de acordo com o seu objetivo. Você consegue, sim, ganhar massa muscular, consegue gerar hipertrofia, você consegue uma série de coisas no Pilates sem necessariamente fazer musculação. Eu faço musculação e o que eu vejo, assim, muito no ambiente da academia, que a gente é muito forçado a pegar mais peso. Por exemplo, aumentando a carga. Você não tá aguentando, mas passa, né, um personal, um professor e fala assim, nossa, tá fazendo fisioterapia. Tá fazendo fisioterapia hoje. Aí você vai lá, porque o ego do ser humano é alto, né, grande. Exatamente. A gente vai lá e aumenta. E aí foi em uma dessas situações que eu me lesionei, né? Depois de fazer uma massagem de liberação miofascial. Isso, porque eu não conseguia andar na panturrilha. Eu deveria ter continuado com o meu pezinho de fisioterapia. Então, Chega muitos pacientes pra você assim, Bela? Chegam. E aí, eu achei até que você ia lançar essa polêmica, na hora que você falou que ia lançar uma polêmica, então eu mesma vou lançar. Nossa, Bela, você deve odiar CrossFit, né? Então, não. Não. Mas CrossFit não é a mesma base da musculação? Também não. O CrossFit é um pouco mais funcional. Ele seria mais parecido com o treinamento funcional do que a musculação. E eu brinco lá na clínica que o problema do CrossFit não é o CrossFit. Geralmente é o crossfiteiro. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? É isso que você acaba falando, o ego. Então, assim, se eu for treinar junto com você já treina há muito tempo e eu tô ali no primeiro dia e eu vou levantar o meu pezinho fofo aqui de fisioterapia, igual usaram com você. E aí, no ego, eu falo, não, por que ela tá carregando aquele peso e eu vou carregar esse pezinho aqui? Aí, a pessoa acaba machucando. A gente tem uma balancinha imaginária, né, dentro do nosso organismo, que é a capacidade e a demanda. Se essa balança estiver equilibrada, você não se machuca. Então, se eu tenho competência para chegar até essa carga e eu vou até aqui, ou no máximo até igual,
eu não vou me machucar. Mas se eu exigir do meu músculo, do meu corpo, das minhas articulações, mais do que eu tenho competência para isso, aí o machucado vem, a lesão vem. Então, o que eu trabalho no Pilates muito com prevenção de lesão é exatamente isso. Eu tenho um aluno lá que joga tênis, joga peteca e faz Pilates comigo 2 vezes por semana, porque ele mesmo brinca. Ele fala assim, ó, eu não te largo mais, porque depois que eu faço Pilates, eu jogo meu tênis, jogo minha peteca e não machuco. Porque ele tá sempre se lançando um desafio novo no tênis e na peteca. Então, eu tô sempre subindo a capacidade dele. Quando a capacidade desce, aí eu falo com ele, ó, agora você dá um passinho para trás pra gente poder dar 2 para frente. E aí ele segue sem lesão. E o Pilates trabalha muito a mobilidade, né? A flexibilidade. Com certeza. Porque eu sinto que depois que eu comecei Aí a fazer... fama de ser só alongamento. Só alongamento. Eu brinco que eu mesmo sou o case, gente. Muitas vezes eu vou falar assim, um amigo. Não, na verdade sou eu mesmo. Eu gosto de experimentar muitas coisas, mas às vezes, né, eu vejo que eu ultrapasso o meu limite, que é igual você falou da balança, né? Eu quero pegar muito peso de primeira e acabo me machucando depois. Pensa a capacidade. Eu vou lá na Bela Silves, né? Pode vir, eu cuido. Ô, Bela, eu tava vendo seu Instagram e eu vi uma técnica que muitas famosas também estão utilizando. Eu vou ter que ler, gente. LPF. Exatamente. Low Pressure Fitness. Isso é pra barriga negativa? Ganhou a fama como a técnica da barriga negativa, por 2 motivos. Durante a prática, a gente faz um vácuo abdominal, e aí por isso a barriga negativa, porque ela literalmente entra. E a outra parte do motivo da barriga negativa é que ela chega a reduzir até 12 centímetros de circunferência abdominal em 3 meses de prática, com uma aula 30 minutos por semana. Nossa, então é milagre? Não, milagre você não teria que fazer nada. E você tem que ir lá e fazer os 30 minutos uma vez por semana. Então não é milagre. É uma técnica que ela alia o conceito de fáscias, a gente trabalha as fáscias corporais, as fáscias musculares, com teoria das cadeias musculares, mistura um pouquinho de RPG, junto com a ginástica hipopressiva, que é esse vácuo abdominal. Então, tem várias posturas que a gente trabalha. Então, ele ganhou a fama da barriga negativa, e eu vou te falar que dá, sim, tem esse resultado, é muito bom, mas, com tudo que a técnica tem, eu acho uma injustiça que a fama tenha ficado nisso aí, sabe? Eu acho que começou na Coreia, não foi? Não, é na Espanha, o método é espanhol. O LPF é um método que nasceu com a doutora Tamara Rial na Espanha. Aí tem uns concorrentes aí com outros nomes, mas eu sou certificada do Instituto do Low Pressure, que a Carol Lemos é a embaixadora aqui no Brasil. Então, assim, ela tem N benefícios. Tem a melhora da postura, tem um estímulo nas vísceras internas, então o intestino funciona feito um reloginho. Então, com isso, a qualidade da pele melhora, a drenagem linfática, a autodrenagem. A gente não faz drenagem só na massagem, a gente tem a nossa autodrenagem. E o LPF ajuda a melhorar consideravelmente. Melhora muito performance. Então, assim, os famosos e as famosas estão fazendo, mas também tem os atletas de alto rendimento, por exemplo, o Avancini, que é da bike, ele faz o LPF e ele tem uma melhora de performance no esporte. Então, assim, os corredores têm muito o que se beneficiarem da técnica. E aí veio como um complemento perfeito do Pilates. Então, assim, não é uma técnica que você troca uma coisa pela outra. Então eu vou parar com a musculação e vou fazer LPF? Não vai dar certo. É uma técnica que que complementa as outras. Entendi. E eu preciso estar em jejum para fazer? Em jejum, não necessariamente, mas não dá para ter acabado de almoçar, não. Tem que estar, assim, pelo menos 1 hora depois de uma grande refeição. Mas um lanchinho leve não atrapalha, não. Eu fiquei bem animada, que você já viu meu sorriso. Já vi, né? Você já tá querendo... Eu tô pensando aqui, gente, quantos centímetros de cintura que a gente consegue reduzir com isso? Então, até 12 centímetros em 3 meses de prática. Eu não posso afirmar que todo mundo vai perder isso. Cada corpo é individual. Eu achei muito interessante. Então, vem?
Achei muito interessante. Achei muito interessante isso. Quem sabe não ver um curso online pra gente poder também fazer de casa, né, gente? Eu dou aula online, não gravada, eu dou aula mesmo. Então, assim, é uma chamada de vídeo e aí o LPF não tem aparelhos e tal, é totalmente possível. Então, você dá aula dessa modalidade. O Pilates ao também eu vivo. dou, só que o Pilates é sem os aparelhos em casa, né? Então, o Pilates de solo e acessórios de acordo com o que a pessoa tiver em casa. E o LPF também. Então, funciona. Funciona. Todo mundo pode fazer? O LPF tem algumas restrições. Então, se a pessoa tiver com a hipertensão um pouco descontrolada, aí não é indicado. A grávida, a gente faz todas as posturas, mas a gente não faz o vácuo abdominal. Mas no pós-parto, por exemplo, assim que a médica libera, é um arraso. Melhora a diástase? Melhora muito aquela... Diástase, gente, é aquela... É a abertura dos retos abdominais, né? O reto é o músculo da barriga de tanquinho e ele fica juntinho assim. E aí a diástase é quando esse músculo se separa. E isso acontece na gestação. E eu já tive bebê, gente. Logo depois que o neném nasce, a barriga vira uma gelatina. Então o LPF ajuda muito nessa recuperação também. Nada como ter um profissional da saúde para poder explicar como é o abdômen, principalmente de nós mulheres, né? Amei, que você falou de gestação. Eu vejo, às vezes, as mulheres grávidas fazendo pilates. Todas as grávidas, né, não tendo um risco de saúde, elas podem fazer pilates, essa prática de pilates? Devem fazer pilates. Ajuda no parto? Então, ajuda no parto, ajuda no decorrer da gestação. Eu brinco que gravidez não é doença não, mas chega pertinho. Então, assim, muda o centro de gravidade todo, você aumenta muito o volume corporal num curto espaço de tempo, no final a circulação fica ruim, né? Então, assim, é uma técnica que ajuda e muito no decorrer da gestação, e sim, é bem possível auxiliar no parto e na evolução do pós-parto, principalmente. Que bacana. Então, lá na clínica também você atende gestante? Com certeza. Eu nunca cheguei a ver, né, uma gestante. Eu vi crianças, idosos. Nos horários que você foi, não tinha não, mas eu sempre tenho uma grávida. Agora já tem duas lá, tem sempre uma grávida. E é legal acompanhar, né? É uma delícia, não? E depois volta com o neném. Eu falo, pode trazer, deixa o bebê conforto ali no cantinho e vem fazer. Traz que a tia cuida. Tipo isso. Ó, Bela, eu fiquei futricando seu Instagram, né? Sempre acompanhando. Você tá correndo agora, Tá no time das corridas de Belo Horizonte? Então, a modinha me pegou. O que você tá achando disso? Uma viagem, Karine, minha amiga que trabalha na clínica com a gente, me levou para esse mundo. E, assim, correr, eu ainda não corro totalmente, eu corro, caminho, mas foi uma atividade que me pegou, o bichinho da corrida me picou. E picou o Yuri. Então, estimular o Yuri a ter uma atividade que ele goste, assim, está sendo também mais um benefício da corrida. E correr é um ato inerente do ser humano. Então, assim, aí tem médicos que falam, não pode agachar, não pode correr, não pode impacto. E, gente, isso não existe, é outro mito. Então, assim, entrar nesse mundo da corrida e com tanta gente recebendo tantas proibições e eu chegar com a possibilidade das permissões de volta, me brilhou os olhos. E aí eu resolvi fazer mais uma especialização. Mais uma. E conta pra gente em que não é simplesmente correr, né? Tem que ter uma preparação. Mais ou menos. Correr é um ato natural nosso, assim como andar, agachar, sentar, sempre foi nosso. Correr em performance e correr com uma quilometragem muito mais alta e tal, aí sim. E aí o ideal é a gente ter sempre um paralelo. A corrida é uma atividade que exige o que você tem que ter na sua capacidade. Lembra da balança? Sim. Então, se você resolver que você só vai correr, aí pode ser que em algum momento essa balança se desequilibre. E aí entra o Pilates. Mais uma vez o Pilates. Então, o Pilates ele vem com a mobilidade, com a flexibilidade, com o treino de força.
e treino de força específico, educativos, pliometria, que é trabalhar os saltos, porque a corrida é uma sequência de saltos. Então, agora na clínica a gente tem a avaliação de corredor, a reabilitação quando se lesiona e o trabalho de prevenção de lesões. Bacana, tem pouco tempo que eu não vou lá e tá cheio de novidades. Ah, é. Isso é o mal do TDAH, tá vendo? A gente tá sempre trazendo. É ótimo, porque hoje o mundo tá muito dinâmico, né? E a gente precisa acompanhar dentro do nosso propósito, da nossa essência, que é algo, né? A gente já conversou muito. E aí eu queria trazer um outro mito aqui. Mito ou verdade? Pilates é igual a fisioterapia? Não, Pilates pode ser uma reabilitação. A gente brinca que, eu, pelo menos na fisioterapia, a gente brinca que a gente tem uma caixinha de ferramentas. Então, eu tenho lá dentro o Pilates, o LPF, a fisioterapia traumato-ortopédica, a reabilitação neurológica, o curso de fáscias, a abordagem facial. E aí, você chega na minha frente e eu não tenho como guardar a cabeça de fisioterapeuta na gaveta enquanto eu te dou aula. Então, à medida que você vai me contando o que você está sentindo, eu vou lançando mão das minhas ferramentas. Então, o Pilates pode ser fisioterapia, mas ele não é só fisioterapia, tanto que ele é ministrado também por educadores físicos. Então, assim, é uma das possibilidades é você fazer a reabilitação na clínica. Então, quem faz Pilates comigo, se machuca ao longo do caminho e acaba precisando de fisioterapia, ela não precisa pausar o Pilates para isso. A gente vai tratar aquela desordem dentro do Pilates. Melhorou, a gente vai voltando para a aula como atividade, como prevenção de lesão normalmente. Você comentando isso me fez lembrar. Eu trabalhei na área da saúde durante 4 anos. Eu amo a equipe de saúde, toda a equipe de saúde. E aí, eu lembro que a gente tinha o Pilates lá com instrutores, educadores físicos, né? Que faziam um curso de 2 dias e algumas práticas. Lá vem. Não ri. Calma, deixa eu terminar de contar. E aí, às vezes a pessoa, né, se lesionava, havia uma pausa e ela era encaminhada para fisioterapia, fazia umas 10, 20 sessões, para depois o fisioterapeuta liberar e ela retornar à prática de Pilates. Comente sobre isso. Então, é enxugar gelo. Por que não faz isso dentro do Pilates? É totalmente possível. Ah, mas o educador físico não é fisioterapeuta. Bom, na clínica, eu vou falar do meu meio. Na clínica, eu sempre tenho um profissional de educação física e de fisioterapia. Então, contratando pessoas, eu sempre tenho, no mínimo, um profissional da outra área. Então, a gente troca muita figurinha. A avaliação que é feita para atender aquele cliente lá na clínica é muito minuciosa, feita por um fisioterapeuta, para a gente ver todos os detalhes de dominância muscular, de fraqueza, de rigidez articular, o que é necessário trabalhar. Montamos o plano de atendimento daquele cliente em conjunto e é aí a aula ser ministrada pelo educador físico ou pelo fisioterapeuta, meio que pouco importa. Então, ela torceu o pé, vai precisar realmente de uma reabilitação. Então, muda ela de horário para o horário do fisioterapeuta, a gente foca um pouco mais naquilo. Mas o que eu costumo brincar, assim, a lesão, geralmente a pessoa não entra numa máquina de moer carne, né? Ela torce um pé, ela quebra um braço e o resto do corpo. A gente põe todo mundo de repouso enquanto tá Como? Entende? Enquanto tá tratando uma parte. Então, na minha cabeça, não tem que parar o Pilates. A gente trata aquele pedaço ao mesmo tempo que continua trabalhando o resto do corpo. A gente não é um pedaço só. Porque a gente é um todo, né? Exatamente. Falando assim, ser humano em um todo. O que você acredita que diferencia um profissional que agrega valor de um profissional que se formou na profissão? Eu acho que é não respeitar a individualidade do outro. Eu costumo brincar que a gente cuida, né? Cuida de pessoas, então a gente está cuidando do amor de alguém. Então, esse alguém que está na minha frente é filho de alguém, é mãe de alguém, é casado com alguém, namora alguém, é irmão de alguém, é o amor de alguém. Se você pensar que aquela pessoa tem essa importância no mundo e tem toda a sua individualidade, não tem lógica eu passar para ela exatamente a mesma coisa, receita de bolo, protocolos pré-definidos. Então, eu acho que o que diferencia um profissional hoje, por óbvio, é estar sempre atualizado
Então, mas isso aí eu acho que a gente escuta desde que o mundo é mundo e já virou meio balela, ninguém dá muita bola. Mas além de estar atualizado, é você olhar para o indivíduo que está na sua frente. Então, assim, duas pessoas com uma lesão idêntica no joelho. Uma acabou de separar do marido, a outra foi promovida no emprego e está toda feliz. Todas as duas vão desenvolver da mesma forma aquela patologia idêntica no joelho? Não vão. Entende? Então, eu acho que o que diferencia um bom profissional, um profissional de ponta hoje, é exatamente isso. É essa individualidade, é olhar para o amor de alguém que está na sua frente e cuidar com esse amor. É ser empático, né, Bela? Com certeza. Eu tô finalizando uma especialização em psicanálise, que eu amo ser humano, né? Então, talvez estava faltando isso também, né, no meu currículo. E o que mais me chama a atenção é isso, é enxergar o ser humano como ele é. Exatamente. E avaliar também qual é a situação dele. Às vezes ele tá com um problema em casa, tá com um problema com a família, com os filhos. E hoje, os problemas psicossomáticos, problemas não, né? As doenças psicossomáticas são muito presentes na nossa sociedade. Sim. Então, a gente não pode seguir com o joelho doendo. Vou tratar o do joelho, vou aplicar um laser, vou fazer um TENS, né? Tenho. Vou fazer um teste. O choquinho. todo mundo adora. Vou passar ali o ultrassom e acabou. Porque tem profissionais que fazem isso. Com certeza. Né? Eu já passei pela mão de vários, assim. E isso não conecta mais o paciente, né, com o profissional. Isso não faz com que ele se fidelize a você. É esse profissional que vai fazer esse cliente falar lá na frente, não, fisioterapia não resolve, não, fiz 60 sessões e não melhorei. Esse é o perigo, né? E tem muito, infelizmente. Então, assim, eu realmente amo muito o que eu faço e gosto de dar esse tratamento bem individualizado. Então, para mim, isso é essencial. É olhar o ser humano que está ali na minha frente e que cada dia ele chega de um jeito, cada dia ele chega num espírito, numa vibe e numa desordem diferente. Eu falo que às vezes a gente perguntar como você está, né? E não perguntar, tá tudo bem? Você já induz a pessoa a responder, e o tá tudo bem é tão automático, né? Sim, como você está? Com base naquilo, você já consegue desenhar se a pessoa vai ter um desempenho interessante, né? Um interesse genuíno mesmo. Na última sessão você comentou comigo que seu cotovelo estava incomodando e hoje está melhor. Esse cuidado, né? Eu acredito que isso faz a diferença. Faz totalmente a diferença. Eu vejo muito isso no marketing, né? Que é a minha realidade de comunicação. Que os programas de indicação têm sido muito fortes. Um cliente que te indica é praticamente um cliente fechado. Com certeza. Só não fecha se você for muito ruim. Se você for muito ruim de jogo. Se a indicação vier com peso, né? Sim, mas não é ter só um script de vendas, né? Você tem que entender a pessoa, você tem que olhar com um olhar de ser humano, se colocar no lugar dela. Então, esse cuidado também tem que ser realizado no marketing, na fisioterapia, nutrição, qualquer outra área, né? Com certeza. Atrás do computador ou com um jaleco, né? Tem essa questão do jaleco, né? Ô, Bela, você falou tanto aqui de tantas coisas diferentes. Como que você vê a sua carreira daqui a 5 anos? É uma pergunta difícil, né? Nem tanto. Não? Não. Me vejo levando movimento de qualidade para as pessoas e espero do fundo do meu coração que as pessoas estejam ouvindo. Escutar é diferente de ouvir, né? Sim. Espero que elas estejam ouvindo de verdade que o movimento vai trazer para ela a melhora, a cura e acreditar nisso, para as pessoas levarem isso realmente para a vida. Então eu me imagino daqui a 5 anos, entre aspas, mais ou menos fazendo o que eu faço hoje, mas assim, cada vez mais com o mesmo propósito. Não me imagino muito diferente nesse sentido, não. Eu Ampliando mais a clínica, quem sabe? Isso, mas nesse mesmo propósito. Nesse atendimento, nesse tratamento. Eu não me vejo parando de atender. Vai ficar só administrando. Não, eu não fiz administração. Eu fiz fisioterapia porque eu gosto. Eu fiz pilates porque eu gosto de dar aula, eu gosto de atender. Hoje em dia nem quem faz administração administra, né?
Ainda tem essa. O índice de pessoas que estão fazendo transição de carreira é absurdo. Gigante. É exatamente por isso. Porque eu fiz economia. E também é uma profissão que você fica muito atrás do computador, lidar muito com números, né? E ali você não tem um contato com pessoas. Com certeza. Quando eu trabalhava com números, Bela, eu até cheguei a achar que era uma pessoa fria. Que era uma pessoa que nem tinha coração, mas eu não consigo imaginar. E hoje eu me vejo de uma forma totalmente diferente, por isso que eu falo assim, eu não abandonaria trabalhar com pessoas nunca mais na minha vida. Esse vídeo é público, gente. Justamente por essa troca. Fazendo outra coisa. Não é? É diferente, mas assim, tem pessoas que gostam, né? Respeito. Tem que respeitar, né? Ainda bem que tem quem goste, né, gente? Que bom, né? E aí faz a parte de contabilidade pra gente, a parte jurídica, né? Bela, eu queria fazer um joguinho com você. Você topa? Topo, mete bronca. Vamos lá, então. Eu vou te falar uma palavra e você vai me falar o significado que essa palavra tem pra você. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Então vamos lá. Pilates. Movimento. Não vale. Vale? Não vale. Você já devia saber a próxima, porque eu ia falar movimento. Movimento é cura. Me fez pensar aqui. TDAH. Estímulo. Me fez pensar de novo. Vai pesquisar. Eu já te falei isso. Me fez pensar de novo. Porque tem tantas pessoas que se colocam como vítimas, né? Ah, eu tenho TDAH, eu não concluo um curso porque eu tenho TDAH. Eu não faço uma faculdade porque eu tenho TDAH. Ah, bom, e aí? O que você vai fazer com isso? Exatamente. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Na hora que você me... Estímulo. Propósito. Levar movimento de qualidade para as pessoas. Vendo que movimento é cura. Movimento é qualidade de vida, né? Com certeza. Eu vejo, trazendo um caso um pouco mais aplicado aqui, eu vejo meus pais, né? Eles não são de uma geração que o exercício físico, o movimento, né? O ato de se movimentar. Tarefas básicas, né? Como um agachamento, levantar um pezinho assim, que hoje eu entendo que lá na frente, quando eu tiver com meus 70, 80 anos, vão me ajudar a colocar um copo na prateleira, a tirar uma mala do carro. E eles não foram educados, né? Com essa consciência. E hoje eu fico assim, pai, mãe, tem que fazer exercício, tem que fazer pilates, tem que fazer fisioterapia. E eles não entendem essa necessidade que eu enxergo. É a poupança, a gente tem que ir construindo, hoje em dia fala-se muito de reserva de emergência financeira, né, para o futuro. Mas se você não fizer uma poupança também de músculos e cognitiva, essa poupança financeira, essa reserva vai servir só para pagar remédio, fralda e cuidador. Então, quem você quer ser? Que idoso você quer ser lá na frente? E aí, qual é o grau de independência e de liberdade, de autonomia você quer ter? Então, baseado nisso, repensa a sua atitude agora na parte física. Vou malhar saindo aqui de novo, gente. Eu tô te esperando na clínica. Eu vou lá, pode ter certeza que eu vou. Bela, maternidade. Amor. Eu acho até errado os outros amores serem chamados de amor também. Devia ser 2 sentimentos distintos. É um amor que não cabe no peito? Todos os clichês são verdadeiros. É o coração batendo fora do peito, é virar a sua vida do avesso, mas o avesso é muito mais bonito que o direito. Amor. Ai, até me emocionei. Ser mulher. Um desafio. Mas é um bom desafio. E eu adoro encarar os desafios. Então... Você adora, né? Movimento e desafio foram as 2 palavras que eu mais ouvi hoje aqui, gente. Pouco me define, eu acho. Eu acho que deveria definir a maioria das pessoas. Não é? A gente teria menos ansiedade, se preocuparia menos com o futuro. Também pensaria menos no que já passou, porque não tem como voltar mais, né? Com certeza. Vira a página, né? Do livro, exatamente. Vamos pra frente. Tem uma música do Padre Fábio, não sei se você conhece, chama O Caderno.
Não tô lembrada assim de mim. E ela fala exatamente isso, que o que está escrito, se não deu certo, se não funcionou, vire a página. Escreve de novo. Porque vai ter uma nova página em branco. E aí você pode recomeçar, né? Então não tem que esperar o dia 31 de dezembro. Não mesmo. Né? A gente dormiu, acordou, a gente tem um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade, novos desafios. Exatamente. Os junhos, novos julhos. Corrida. Motivação e superação. Superação. Com certeza. Quem sabe eu não começo nessa, né? Me dá a mão, vem, me segue que eu tenho um plano. Tá tendo muitas corridas temáticas em Belo Horizonte. Muito. E eu achei uma boa moda, já que tanta modinha, finalmente uma moda da saúde, uma moda que estimula movimento, que estimula coisas boas. Finalmente uma boa moda. Mas até o comportamento dos jovens, né, está diferente atualmente, eu tenho visto, né? Os jovens estão priorizando mais a saúde. E o ambiente das corridas de rua é muito interessante, que é um ambiente muito família, de muitos amigos, e você tem literalmente todas as idades ali. Então eu levo o Yuri desde os 6 e ele faz 5 quilômetros comigo, ele não faz a caminhada kids, ele faz os 5. E você tem idosos, você tem famílias inteiras, você tem jovens, você tem literalmente toda a idade ali. Tem os pets também. Os pets também. Os que dão conta. Os que dão conta, né? Por exemplo, a Amora, ela anda um quarteirão, ela tá cansada. Não, a Amora não ia dar certo na corrida, não. Não, ela sobe escada, acabou, ela arria. Arria. Minas Gerais que fala isso, né? Arria. Mineirinhos. Bela. Como é que você definiria Deus para você? A base de tudo, o alicerce. Seus projetos, você entrega a ele? Com certeza, mas eu levo bem a sério aquela máxima religiosa, né? Faça da sua parte que eu te ajudarei, eu vou para essa vibe. Entendi. A gente tem que se colocar em movimento, né, Bela? Com certeza. Tem um livro do Paulo Vieira que chama O Poder da Ação. Não sei se você já leu. Mas ele fala exatamente isso, que a gente tem que se colocar em movimento. E aí, né, a parte religiosa, espiritual, fala que a gente tem que fazer a nossa parte, né, para que Deus age nesse caminho. Ele te dá um empurrãozinho, né, assim, eu conto com o empurrãozinho dele, mas... Parado, nada vai ser feito, né, um milagre, pô. Só se for um milagre. Só se for um milagre. E dinheiro para você, Bela? O que significa dinheiro para você? Um instrumento, uma ferramenta, mas não um objetivo. Uma ferramenta para, digamos... Uma ferramenta para realizar o propósito, uma ferramenta para realizar meus sonhos, uma ferramenta para trazer conforto, qualidade de vida, mas é um instrumento. Um meio, né? É meio. Não é um fim. Exatamente. Isso para mim... Assim, eu definiria isso como ser próspero. Utilizar o dinheiro para ser um facilitador Exatamente. da minha vida, dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que eu amo, né? Ter uma qualidade de vida melhor, mais conforto, mais liberdade. Eu também sigo bem nessa linha. Bela, eu queria... direcionando agora já pro nosso encerramento do nosso bate-papo incrível de hoje. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá nos assistindo, tá nos ouvindo pelo Spotify também. O que você gostaria que mais as pessoas soubessem sobre corpo, movimento? Olha, eu acho que o recado que eu posso deixar... você não é um diagnóstico. Então, você não é uma hérnia de disco. Você não é um joelho osso com osso. Você não é uma distensão muscular. Você não é um diagnóstico. Não se prenda a esse diagnóstico. Você é um ser humano completo e complexo com um diagnóstico. Mas seu movimento dói. Então, a gente adapta. E a gente vai fazer até essa dor reduzir, até... né? Não prive seus sonhos. Não deixa. Você quer me enlouquecer, a pessoa falar, eu amava andar de bicicleta, mas o médico falou que nunca mais eu posso falar, não, nunca mais é tempo demais, não dá.
Não tem condições. Talvez a gente precise suspender por um período, né? Que eu brinco, dar um passinho para trás para dar 2 para frente. Mas você não é um diagnóstico. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria que todo mundo internalizasse. Então, o nosso corpo é muito sensacional, é um sistema complexo com muitas possibilidades e com muita adaptação. Então, se limitar e se privar por um diagnóstico, eu acho cruel. Muito cruel. Muito cruel. E a gente só tem o hoje, né? Então, dele colocar nunca, sempre, é muito pesado, né, Bê? Muito pesado. E a maioria das coisas não existe nada na literatura que comprove isso. Então, assim, o corpo se adapta até às desordens que você adquire ao longo da vida. Ele se readapta. Ô, Bela, a gente tá chegando ao fim. E eu queria que você deixasse, né, seu Instagram, como que as pessoas podem marcar uma aula experimental, podem entrar em contato com você. Com certeza. Bom, pessoal, o Instagram da clínica é Bela Silves, clínica. Eu tenho a clínica física, né, no Caiçara, na rua Barão de Coromandel 86, mas, como eu disse no começo, eu também dou aulas online, vai ser um prazer. Pode nos mandar um direct, pode entrar em contato, que vai ser um prazer imenso receber todo mundo para fazer uma aula experimental e quebrar os vários mitos em torno do Pilates. Muitos, eu tinha vários, eu tô com vários ainda na cabeça, que depois eu vou perguntar para ela em off, gente. E se você tiver oportunidade, vai lá na clínica, vocês vão ver que o atendimento é diferenciado, que as meninas são um espetáculo dos profissionais. Que bom. Não amei no coração ouvir isso. Eu amei. Se a Bela tá aqui hoje, é porque um dia eu me permiti e eu fui lá, né, com dor da musculação, mas conheci essa pessoa maravilhosa que é a Bela. E as meninas também lá que trabalham na clínica. Muito obrigada. É te agradecer, Bela, por estar aqui hoje, compartilhar tantos ensinamentos, né? Tirar tantos mitos meus, né? E outros ouvintes também, que alguma dessas perguntas aqui foram perguntas que eu recebi. Então, vai clarear, né? Vai levar informação para mais pessoas. Queria te agradecer seu tempo, o seu conhecimento e... eu vou lá te visitar pra gente tomar um café. Estou aguardando. Eu agradeço também pelo convite, falar de Pilates, né? Eu lembro de você brincando isso comigo numa das aulas que você foi lá, que você falou, nossa, você fala de Pilates, o olho brilha. Então, foi um prazer me desprender de um pouco de tempo para falar desse método que realmente rege a minha vida. Com certeza eu vou lá, adorei esse método da barriga negativa. Tô te aguardando. Não é o método da barriga negativa não, mas eu vou por ele, tá, gente? E eu conto pra vocês depois em breve no meu Instagram. Muito obrigada, Phil. Eu queria deixar um recadinho especial pra vocês, que são empreendedores, que no mês de julho eu vou abrir 3 vagas da minha mentoria para você que quer elevar o valor da sua marca e quer chegar mais perto e mais rápido dos seus objetivos e dos seus sonhos. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo meus contatos e eu aguardo vocês lá. Até o próximo episódio.